Oi, gente, boa tarde. Vamos ver. Começamos agora, 5:01, então 6:01 a gente já termina. Vamos dar um oi. Tudo bem, queridos? Esperando a Fabi chegar para a gente começar a nossa live. Como vocês estão nesse não sei, 10 dias, 107 dias em quarentena? Bom, hoje a gente vai falar sobre educação popular, né, nesse contexto da quarentena. Então, a gente do projeto chamou a Fabi, que é educadora popular, que tem um projeto super bacana. Deixa eu ver como que eu chamo ela, gente, eu sempre esqueço. Aqui, acho que é isso. Tô aprendendo esses negócios. Oi, Fabi. Tudo Oi! bem? Peraí, deixa eu consertar aqui, que o celular ainda tá carregando, mas vai dar tudo certo. Vai sim. Quase Tanto perfeito! tempo que eu não te vejo, né, Fabi? Tudo Tá bom? bom, tá razoável. Estamos, Ah, agora né? tá, ó, Tá ótimo, tá ótimo. Dá pra ver sua tá blusa ótimo. linda. Mercado, bebê. Tudo bem, Tudo Pri? bem, você? A gente vai Tudo bem. carregando, né? A gente vai caminhando. Tô É, falando para eles que a gente hoje vai bater um papo descontraído sobre educação popular, né? Sobre o que se entende por educação popular, qual a importância da educação popular, né? Vai sair um pouco dos contextos que a gente vinha trazendo de live, que era na escola mesmo, né? Na escola mesmo, no sentido da educação formal, no sentido da educação colonial. E aí a gente hoje vai bater um papo diferente, dentro do contexto da pandemia, dentro do contexto de educação. Como sempre, eu vou dar mais espaço para a nossa convidada do que eu vou ficar falando, porque é uma pessoa que tem muito conteúdo, tem muita experiência, tem muita sabedoria em relação a isso, né? A gente conseguiu marcar, mas a Fabi está sempre engajada em alguma coisa. Gente, hoje eu não posso porque eu tenho reunião, porque eu tenho uma atividade, porque eu tenho que terminar relatório. Então, vamos começar o nosso papo para eu poder pegar o máximo possível, para a gente poder ter o máximo possível. Então, a gente começa falando sobre a educação popular. Eu vou passar o microfone para você dar um apanhado geral, né? E aí também já falar um pouco sobre o seu projeto, o projeto que você trabalha, né? E como que isso tudo se articula. primeiro agradecer pelo convite, né? É uma conversa entre amigos, então é mais gostosa ainda, que a gente não está falando para estranhos, a gente está falando entre a gente, Isso. trocando. Segundo, falar que esses espaços que a gente pode, sabe, colocar um pouquinho, né, sobre a educação de uma forma geral, né, é super importante. Lembrando que a educação popular, ela é tão importante quanto a educação formal, sendo que ela tem uma questão, né, ela, ela se faz no cotidiano das práticas que, infelizmente, a educação formal, né, principalmente a educação formal pública, não absorve dentro do seu currículo Uhum. escolar. E é importante trazer isso porque o método de educação popular é o método de trabalhar com os saberes que as pessoas já trazem, sabe? E esses saberes, a escola, né, nossa escola formal,
muitas vezes ela não gosta de absorver porque é o corpo estranho. E esse corpo estranho dentro do currículo escolar causa um certo medo. Porque, vamos dizer, é a comunidade que está ali dentro. Por mais que o discurso seja que a escola é da comunidade, a gente sabe que não é. Sim. A escola é um campo político extremamente disputado, assim. E aí, quando os saberes populares que são ditos, né, que é dito por muitos, né, que é um saber que é insignificante, que não é tão rico, que não é tão, vamos dizer assim, reconhecido, né? Porque quebra com a lógica da educação colonial, como você colocou no início. Então, esse saber ele já é levado para o outro lugar, que é o lugar, vamos fazer uma atividade enquanto, vamos dizer assim, extra, né? Então, vamos pensar, sei lá, por exemplo, a própria capoeira, uma atividade extra, né? A questão da educação ambiental, uma horta comunitária na escola, pensar na educação popular também no campo da literatura, né? No caso, vamos trabalhar cantigas de roda numa forma diferenciada, para além daquele momento que a gente faz na educação infantil, por que não levar cantiga de roda para alunos de 4º, 5º ano? Para trabalhar sobre a questão da estética, a questão da corporalidade dentro dos saberes? Não. Então, o currículo ele é engessado. E é proposital que ele seja engessado. Porque esse engessamento mantém a ordem vigente, que é vocês obedecem, a gente manda. Não é à toa que a gente, em pleno 2021, né? 2020, no caso 2020, esse ano ainda tá meio louco. A gente ainda vive dentro do imaginário de uma sala de aula que as carteiras ficam uma atrás da outra. E o uniforme escolar, que é para uniformizar os nossos corpos, ainda seja no caso, um objeto obrigatório. Por mais que a gente faça vários questionamentos, a gente vive dentro de um território, que é o território escolar, que é um território, de novo, eu torno a dizer, de extrema disputa. E a disputa dos corpos se coloca quando a escola, né, a escola formal, não concorda que o funk seja cultura, que não trabalha rimas dos sambas. E dentro de um pensar, né, que existe uma lei que é 10.639, que a gente poderia ter dentro do nosso currículo essas riquezas de métodos, de saberes, a gente está dando tiro no pé. Na educação popular, ela mostra isso. Ela mostra que é possível trabalhar uma educação, que é a educação formal, atrelada com esses saberes, que é os saberes do povo. É os saberes que nos atravessam, que está dentro da nossa cultura, mas a gente não reconhece enquanto prática importante, né? Pensando na questão do currículo. E, gente, o currículo ele é uma coisa que ele muda, né? O currículo ele não é aquela coisa estagnada. Por mais que a gente tente, quando eu falo a gente, pensando nesse lugar que é o lugar da escola, né? Porque eu trabalho com educação popular, mas eu também sou da escola, eu sou pedagoga. Então, a gente sabe a importância de atrelar o que já existe, o que sempre existiu, e interligar os saberes. Né? Acho que é isso. Aí vai, se deixar, eu vou falando, hein? Não, pode falando. Eu vou aproveitar o seu gancho e pensar que é uma coisa que a gente já tem pensado bastante, né? Junto, sobre as questões do racismo, né? A gente tem essas últimas semanas antirracismo, enfim, antirracista, todo mundo de uma hora para outra saiu de somos um país racista para somos todos antirracistas, né? Então a gente vê essa questão do currículo que você está falando também tem esse peso, né?
como eu falei, colonial e o peso do racismo, porque quais corpos precisam ser dominados e por quê, né? Quais culturas precisam ser abafadas e por quê, né? Por que que existe lugar de status num conhecimento, né? Esse conhecimento é superior àquele conhecimento, né? E como você mesmo falou, né? A educação popular já é vista como uma educação complementar à educação formal, quando, na verdade, elas estão ali, são saberes diferentes do saber da educação formal, que é um saber eurocêntrico, né? E o saber popular é um saber não eurocêntrico, e eles estão sempre em disputas. Então, como a gente está sempre dentro dessa lógica racista e já querendo passar para o antirracismo diretamente. Então, essa pergunta que eu ia fazer é: você vê a educação popular como um território? Eu gosto muito que você usa essa palavra, já te ouvi outras vezes, e eu gosto muito que você usa o território como um território de uma verdadeira prática de educação antirracista? Sim. É o espaço que a gente consegue colocar em prática os saberes que eles estão ali, né? A partir do momento que a gente utiliza o que o cotidiano nos traz, assim. A gente absorve a prática que é nossa, né? E que a escola, infelizmente, teima em negar enquanto uma prática, né, que seja importante, seja interligada com os saberes que aquele aluno traz. E que seja legítima, né? Exatamente, e não legitima essa prática, o que é pior ainda, né? E aí, quando a gente pensa na sua pergunta sobre uma prática antirracista, o antirracismo primeiro precisa ser pensado e não enquanto um discurso, né, Pri? E sim enquanto prática. Então, Exato. Quando a gente pensa na prática, primeiro de tudo é entender que trabalhar o funk em sala de aula, ele nunca pode ser olhado enquanto uma prática, né, menor do que trabalhar as letras do Chico Buarque. Pelo contrário, a gente tem que lidar com a realidade que o aluno traz pra gente. E se é o funk, se é o samba, se é a rima do hip hop, se é o rap. E aí a gente consegue trabalhar várias coisas. Sim. A partir do funk a gente consegue trabalhar a questão do gênero, a questão da colocação da palavra, o território dessas crianças, né? Pensando nas suas favelas ou nos seus bairros, na composição familiar, lembrando Sim. que a maioria das famílias são compostas, né, chefiadas por mulheres. A partir da letra do funk a gente consegue trabalhar tudo isso. Sim. Até os ditos proibidões, porque o medo do professor de sala de aula é: mas se eu for abrir pro funk, de repente um aluno meu vai trazer uma letra do dito proibidão. E aí que tá, gente, trabalha com os proibidões também. Porque é nessa letra proibida, dita proibida, que tá a realidade do aluno. Sim. Porque o aluno, quando ele chega, ele sai da escola e vai para casa, ele passa pela boca de fumo. O aluno vê ali o corpo estirado com um lençol que foi tirado da casa de uma vizinha, colocado. A gente tem que aprender a trabalhar com as dores que chegam pra gente. Sim. E a questão central é que a gente não quer trabalhar com as dores. Educação, gente, educação não é flor. Educação não é flor. Quem diz que educação é flor, acho que deve mudar de profissão. Educação, ela é dor. Verdade. É angústia, educação, né? É espinho, é angústia, é isso. Porque quando a gente fica naquela mesmice de achar que o nosso saber já chegou, é hora de buscar uma outra profissão. Vai fazer direito, sabe? E eu vou te falar uma coisa, você vai fazer direito e você não vai encontrar a resposta ali. Então, assim, é esse entendimento que é importante de ser feito. Assim, que a prática educativa, ela é transformação. E ela, ao mesmo tempo que você está ali praticando a transformação para o outro, você está praticando para si. Uhum.
E reconhecer suas falhas. Reconhecer que o discurso de antirracismo é um discurso, quando ele não se torna prática. Uhum. Reconhecer que quando você elege o aluno lourinho como o melhor da sala, é porque você está sendo racista, meu amigo. Por que o não? Por que o negro não? Por que o negro retinto é sempre o mais levado? É sempre o que não consegue aprender? Por que não entender o que as famílias trazem com as suas ausências das reuniões escolares? Por que não pensar, não refletir sobre a sua prática? Porque é mais fácil a gente criticar a ausência do outro e não buscar estratégia para aproximar esse outro da gente. Porque é cansativo. E aí eu torno a dizer, educação não é flor. Educação é esse processo que toda hora te dá um tapa na cara e que você fica assim, caramba, eu pensei que eu estava avançando com esse aluno e do nada. Eu estou vendo que eu não estou avançando. Sim. É repensar sobre aquele avanço e a partir daquilo reformular tudo e seguir. Eu acho que a questão central é essa. E se você tem, e se a gente, né, que está na educação formal, que tem uma estrutura, né, da escola, enfim, seja a escola pública, seja o ensino privado, a gente, com toda a estrutura que tem, já existe um desgaste muito grande, quanto mais quem está engajado na educação popular, né? Fazendo ainda essa separação que, infelizmente, ela ocorre. Né? Quem está engajado na educação popular. E aí eu vou aproveitar e vou perguntar, vou pedir para você falar um pouco sobre o Apadrinhe Sorriso, sobre o seu projeto, que é uma expressão da educação popular. A gente tem, por exemplo, a gente teve no ano passado aquele encontro de educação popular que a gente aprendeu que o MST ele é engajado em educação popular. Né? E que educação, que fique claro, uma das melhores. E que educação. Que o pessoal que trabalha dentro do sistema, né, penitenciário, eu não sei, o menor, né, ali do menor, ele está também, muitas vezes, atuando através da educação popular. A gente vê várias práticas, então eu queria te dar um tempo para você falar um pouco do seu projeto, né? E aproveitando, conforme você falar um pouco sobre como os projetos de educação popular que você conhece, mas especificamente falando do seu, foram atingidos com essa questão da pandemia. Foram muito atingidos. Sim. O Apadrinhe Sorriso, né, foi uma ideia que eu tive há 11, 12 anos atrás. Eu precisava, quando eu a universidade, ela foi para mim um espaço muito angustiante, né? Eu não passei por um processo da universidade, eu sou formada pela UERJ, aquela universidade que me acolheu, que foi linda. Eu fiz grandes amigos, militei, fiz muitas coisas, mas quando eu saí muito angustiada e saí muito decepcionada com a escola formal, por dizer. Porque no processo de estágio eu vi coisas que ficaram assim, meu Deus do céu, como assim? Não dá para trabalhar dessa forma, a gente tem que mudar essas práticas. E eis que, na escrita da monografia, eu resolvo falar sobre o Parque das Missões. Né? E eu sempre sempre gostei né, no processo da formação universitária, eu me apaixonei pelo terceiro setor. Né? Mas não queria um terceiro setor igual o que eu também com queria, todas né? aquelas... Com todas as questões que atravessam e tal. Assim como a minha questão com a escola não é porque a escola seja ruim, pelo contrário. Eu acredito na escola. Eu não acredito na forma como se utiliza a educação formal. Eu acho que a escola, principalmente a escola pública, ela deve, e a gente, né, no caso, tem que defender. Mas essa escola que é pautada nesses saberes que a gente já conversou inicialmente, que são eurocêntricos, né, que são ditos os saberes únicos,
né, os ditos universais, essa escola ela precisa ser questionada cotidianamente. Sim. E esse círculo ele precisa ser quebrado. Ponto. E aí, nisso, eu começo a pensar, estruturar, pesquisar sobre a comunidade que eu moro, que é o Parque das Missões. E aí, né, tem que ser 10 milhões de live para explicar 12 anos de trabalho, mas resumindo, eu começo a pensar no que seria o Apadrinho Sorriso hoje em dia. Eu tinha uma mala verde de viagem, que eu comprei, sei lá, porque é maluca, para ir para uns encontros da vida de pedagogia, que nessa mala eu colocava vários livros, né, porque não tinha estante e tal. E aí eu fui separando os livros um sábado de manhã, eu falei assim, cara, que seja uma coisa. Deu uma travada, gente, para vocês? Para mim travou um pouquinho. Não sei se sou eu. Eu também tô travada ou só ela? Ah, caiu. Eu não sei se eu paro e eu volto com uma outra live para ela ter mais tempo, ou se eu continuo, espero ela voltar. Estou falando com ela aqui rapidinho. Eu sei, ela me perguntou se eu travei, e eu falei para ela, não, você que travou. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair. Pera, tem alguém falando para mim, pera. Vou esperar um pouquinho que ela vai voltar. E aí... Alguém quer fazer uma pergunta enquanto isso, gente? Ah, Fabi. Tá aqui ela. Voltou. Voltei. Voltou. Que bom, Fabi. Agora eu não tô te vendo. Não tá, tô te vendo, ó, voltou tudo. Voltou. Continua. Você estava falando sobre a sua mala com os seus livros. Isso, aí nessa mala eu coloquei vários livros, né? Pequenininho. Livros infantis, contos e tal. E aí levei pro quintal da Regina. E daí surge o sarau de poesia, assim. E a ideia do sarau é pensar, né, nessa estrutura, que é trabalhar a literatura de uma forma que seja para todos, né? Trabalhar mecanismos de leitura que agregue o conhecimento local. É isso. E é um resumo, tá, gente? Porque hoje a gente tem uma sala de leitura, né? Sim. Hoje a gente tem várias atividades, né? Tem educadores muito comprometidos. O Apadrinho Sorriso já não é mais o projeto da Fabi, se tornou um projeto da comunidade do Parque das Missões, né? Reconhecido, e que hoje possibilita que a gente leve, né, ajuda para outras comunidades, porque a gente conseguiu ter um nome. A gente, né, ganhou premiações, no caso, documentários, entre outras conquistas, né? Mas a principal, ao meu ver, são os alunos que hoje se tornaram educadores do projeto. Estão retornando, né? Exato. Aí você vê que aquele trabalho que você fez lá inicialmente, o impacto dele está reverberando hoje. Sim. Né? Por exemplo, a gente conseguiu um apoio para poder patrocinar a feituras de materiais esportivos, né? E aí, o que acontece? Eu estava olhando a forma como os materiais, como a camisa e a bermuda vão ser feitas,
E fiquei pensando, nossa, que legal, olha isso. Quem escolheu isso foi o Matheus, que foi um Sim, aluno e hoje é professor, né? E tá aí cada vez mais, né, tá crescendo. voando. E é um entendimento também que esse voar, como você disse, esse bater de asas é super significativo, né? Porque mostra que às vezes o lugar de passagem ele precisa ser reconhecido enquanto lugar de passagem, Sim, sim. né? Que o projeto não é nosso, o projeto quando ele surge, né? E aí você coloca, depois que ele sai do papel e se torna algo que as pessoas pegam para si, ele se torna do mundo, né? E aí é isso. E pensando aí Tamara e o Perseu O perguntaram Perseu sobre o que, perguntou, né? como é que estava em tempo de pandemia. Ai, gente, acho que vai. Travou Fabi, de deu novo. uma travada. Eu tô Ai, te Jesus do ouvindo. céu. Eu tô te ouvindo. Vai falando. E eu tô Vai aqui com melhorar. bico de coisa, mas tudo bem. Sobre o processo em tempo de pandemia, vocês estão me ouvindo de boa? Tá tranquilo? Eu acho que tá todo mundo te ouvindo. Eu tô te Ah, ouvindo então muito tá. bem. Só travou. Ok, vai se entender. Então, peraí. Ah, saiu, gente, de novo. Hoje tá, mas ela vai voltar, eu acho. Eu tô aqui com ela. Enquanto ela sai, eu não sei como ser uma pessoa assim que. Ó, voltou. Tá Eu só tô falando isso, a colocando. gente tem que fazer umas Oi, lives, assim. estamos te ouvindo. A gente está te Tá ouvindo, uma a gente não coisa. estava te vendo, mas a gente estava te ouvindo, aí depois caiu e agora voltou. Então, sobre como o projeto. Foi isso mesmo que eu fiz. Eu saí para voltar para ver se Ah, melhorava. Sobre o projeto nesse momento, o Apadrinho Sorriso, assim como o projeto do Jota, né, o Marginal, no caso, o Coletivo Terra, a educação popular que eu conheço, que eu sei tanto, estão trabalhando dentro de uma realidade, né, do apoio humanitário, né, que uhum, nesse momento é o que está sendo o foco, assim. Sendo que a Padrinho Sorriso tem um outro olhar, né? A gente começou a esquematizar atividades mulheres. A gente está fazendo um trabalho que é a feitura de diários, né? Elas estão produzindo ah, materiais, assim, interessante. um vídeo, né? Um vídeo doc, né? Que elas estão respondendo que para ela o que é ser mulher, né? E aí começa várias questões relacionadas à questão da dor, né, que a gente discute, a gente até falou semana passada no nosso grupo, né, nosso quilombo de leitura, Nossa, sobre o que é esse movimento, né, da não fragilidade, sim, a palavra vulnerabilidade, eu adotei ela para a vida. Então a gente está trabalhando dessa forma, em reuniões online, atividades que a gente manda e tudo mais. Mas a gente sabe que o que a gente faz, né, de uma forma muito voluntariada mesmo, assim, todos os educadores do Apadrinho Sorriso são voluntários, é na linha da raça e do enfrentamento mesmo. Primeiro sim, porque nós somos sim. a única atividade dentro do território, né, que discute essas questões, né? E aí, o que acontece? Justamente por conta dessa nossa responsabilidade, a gente não consegue se desvincular do parar. A gente não teve essa opção de só se dedicar à questão do apoio humanitário. Isso de verdade, quem me conhece sabe que nem Uhum. teria, né, gente? Porque, né, eu tenho uma extrema dificuldade, né, com essa coisa do apoio humanitário. Eu entendo a importância, eu entendo a necessidade, mas não é algo que eu particularmente me sinto feliz em estar fazendo. Por exemplo, eu estou montando plano de aula para atividades online.
É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar dessa forma, eu gosto de estar com os alunos, já que não tem possibilidade de estar por uma questão de segurança deles e minha, então pensar em metodologias para poder fazer atividades, né, dos modelos, do modelo que eu, no caso, para a minha atividade, que é o Sarau de Poesia. São 4 faixas etárias, de 4 aos 6 anos, de 7 aos 8, que eu vou separando, né? De 9 aos 11 e de 12 até os 18 anos, que são os pré-adolescentes e adolescentes. E aí a gente divide, eu divido eles em faixa etária, e cada faixa etária é uma atividade diferente, por mais que algumas ainda consigam dialogar, mas a ideia é pensar em atividades diferentes, que eles consigam, né, dentro dessa lógica, dentro dessa realidade, da dificuldade de acesso à internet, né, de muitos responsáveis não terem um celular, de não terem computador, é isso, não tem. Então, assim, pensar nessas atividades online é pensar em trabalhar com também o não ter, né? E possibilitar que pequenas situações aconteçam. Por exemplo, aula de geografia, pensar sobre a questão da cidade e o campo para alunos de 7 a 8 anos, essa diferenciação. E trabalhar também a língua portuguesa. Trazer uma brincadeira dentro da lógica do que ele já conhece. Aí, por exemplo, aquele aluno pai não tem o celular e não tem nem como ouvir um áudio ou ver um vídeo, né? Que no caso eu tô virando a blogueira, gente. Tô fazendo vídeos, tá? Coisa linda. E aí não tem essa possibilidade. Então é possibilitar que, por exemplo, uma xerox chegue até esse aluno, né? E para além de xerox, que é uma coisa minha, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com impressão, né? Mas assim, dentro desses momentos de pandemia, a gente também tem que se adequar à realidade do que se apresenta pra gente, né? E aí vai a xerox, né, com uma atividade, eu estou fazendo campanha. Então, gente, estou fazendo campanha para doação de materiais paradidáticos, livros paradidáticos, no caso, e materiais escolares, porque aí a gente consegue atingir esses alunos, né, de outra forma. E aí, por exemplo, eu entrego tudo, entrego a folha por semana que são feitas atividades. Então vai a folha, vai o livro que vai ser trabalhado, vai, no caso, pergunto, ainda tem lápis de cor? Como é que está a situação? E aí manda também o material. E nisso ia trabalhar também para ele ressignificar aqueles objetos, né? Eles entenderem que tudo isso é fruto de pessoas que acreditam no potencial deles. Então eles têm que cuidar também daquilo. Né? E eles sentem muita falta de atividades presenciais, porque infelizmente a gente mora dentro de um território que o Apadrinho Sorriso é a única instituição que trabalha dessa forma. E como a gente não trabalha com a linha, né, de dar as coisas, no sentido, eu estou dando por dar, e sempre tem, né, um pensamento sobre os objetos que eles estão recebendo, né, as atividades é muito pensada também na questão da leitura, porque o meu trabalho no Apadrinho Sorriso é vinculado à leitura, e os outros eles vão acompanhando tanto o teatro e a dança, né, quanto a capoeira, quanto o futebol e a roda das mulheres. Assim. Eu não sou formada em letra, mas eu acho que é super importante que esses alunos eles tenham acesso ao mundo da leitura, porque Sim. a leitura é que vai transformar essa realidade. Assim. Quando eles se apropriam desse conhecimento, que é o código escrito, o mundo se abre de uma forma diferente para eles. E o que eu faço é ser caminho, assim, é ser meio, né? Para que eles tenham esse... tenham não, mas que eles recebam o que lhe é de direito. Né? Que é isso, é uma educação que seja pautada no potencial deles, assim. E atrelada com a educação formal, né? Porque eu só consigo fazer o que eu faço, porque a escola, essa escola sucateada, essa escola desvalorizada, ainda consegue se reinventar e fazer muita coisa. Eu acho que o principal é isso, assim.
né? Você E lembrando que eu atuo em Duque de Caxias, né? Que as professoras são, né, faca na caveira ali na resistência. Porque é verdade, é verdade. É verdade. A rede. O profissional de Caxias está sem salário. É isso. O prefeito manda o professor procurar os telefones dos responsáveis para ficar perguntando para o responsável se ele fez atividade. Quando o responsável nem telefone tem, não tem 10 reais para comprar pão. Prefeito de Duque de Caxias, vamos acordar para a vida. Esse prefeito de Duque de Caxias já foi até para o jornal porque pegou Covid, né? Então a gente vê que é uma situação. Você fez um comentário. Deus não faz o trabalho dele de forma assertiva, né, gente? Fez um comentário que eu achei bastante interessante, porque a gente já teve essa discussão nas outras lives sobre a educação, né, durante esse período e as aulas online, a dificuldade que né, e tudo mais. E para a gente ver a importância da educação popular, né, a gente entendendo que é uma educação que vem da base, né, que vem daquele que também teve essa vivência, que também teve a experiência, não significa que uma pessoa privilegiada não possa se engajar na educação popular. Jamais. Mas ela precisa entender também o lugar dela, né? Ela precisa também ir enquanto quem está aprendendo sobre aquele lugar que ela está ocupando, né? E a gente vê, por exemplo, na rede do Rio e no estado do Rio, que eles têm várias aulas online e não pensa no aluno que não tem o acesso, né, à internet, e não pensa no aluno que não tem o telefone ou o computador. E óbvio que é um projeto, né? A gente sabe que o problema da educação, como eu já diria o Darcy, o problema da educação, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. A gente sabe disso. Mas a gente vê corrente no nosso meio, muitas vezes, os colegas nossos falando, mas o aluno vê, entra na internet e consegue ver. Que internet, gente? Que não consegue ver, né? Como assim? Internet, uma família, às vezes não tem computador, não tem um telefone. Vocês precisam baixar um pouco a bola. E a gente percebe não só a importância, mas o poder da educação popular, que é ver essa realidade, entender essa realidade, acessar essa realidade e buscar meios para suprir essas faltas. Porque, infelizmente, a educação popular ela também precisa, num momento como o nosso, num país como o nosso, se preocupar em ir aonde o Estado não vai, né? A suprir aquilo que o Estado não está fazendo, né? Que os governantes não têm interesse de fazer. Então, você falou da Xerox, que você não gosta, você adaptou o meio, né? Você falou da Xerox, você falou do material, que eu não me lembro de ter ouvido nenhuma rede municipal, nenhuma escola do Estado, do Estado enquanto política pública se preocupar com isso. Então, isso para mim também aponta a importância da educação popular nesse momento, né? Mesmo com todas as dificuldades, tem se mostrado presente para atender essa ajuda humanitária, que deveria ser papel do Estado, que as crianças estão matriculadas, que sabem o endereço, que sabem onde eles moram e que podem cadastrar as famílias e levar aquilo que eles precisam, com muito mais recursos que os projetos ligados à educação popular têm e não fazem. Então, existe muito essa... Isso, para mim, evidencia muito a importância da educação popular, enquanto, e eu não gosto muito de usar essa palavra, ela ficou muito gasta, mas eu vou usar ela aqui, enquanto resistência. E aqui também, nesse momento, enquanto sobrevivência, né? É triste, né, cara? Porque quando a gente pensa na educação, primeiro que essa educação que está sendo colocada não é educação à distância, tá?
porque o modelo EAD é muito diferente. Uhum. Eu tenho várias questões com o modelo EAD, tenho várias. Mas a gente não pode falar que seja um método que seja ruim ou que seja péssimo de ser usado. A questão não é essa. A questão central é que não se tem uma metodologia que atenda à conjuntura de todos. Esse é o principal ponto. Pensando não somente na rede municipal do Duque de Caxias, do Rio, em colégios como Pedro II ou CAP, porque até nesses colégios que são ditos referências, que é uma classe mais, né, uma classe, vamos dizer assim, com mais mecanismos e ferramentas, ainda assim, em uma turma a gente encontra 2, 3 que não têm acesso à internet. Sim. E aí, a gente não tem que pensar naqueles 20 que tem e os 3 que não tem. Se a turma é composta de 23, a gente tem que pensar na metodologia que seja aplicada para os 23. Sim. Porque 3 que ficam para trás significam que vão se juntar com mais 3 da turma de uma outra professora e de uma outra professora, e aí a gente vê o fundo do poço. E, para além disso, é o entendimento que o professor, ele é formado com um pensamento crítico, ele aprende ferramentas para poder exercer sua função em uma sala de aula. O professor, ele não é blogueiro, ele não tem que se virar com um celular, que às vezes a gente sabe muito bem, pode ser até um celular bom, mas é isso, não é a ferramenta de trabalho dele. Ele pode até utilizar o celular enquanto ferramenta de trabalho em uma atividade que ele vai dar em sala de aula. Ele pode, de repente, pegar todos os celulares que os alunos levam e trabalhar o equipamento ali na sala. Uhum. Mas isso é uma proposta, é um pensamento de uma construção. Ele não pode, dentro da sua casa, com todas as suas questões particulares, ter que se virar para poder dar uma aula que não vai chegar para esse alunado. Porque é o cara que a mãe não vai pagar R$10 um pacote de internet para que o cara entre no aplicativo, pensando no caso, no Estado e na Prefeitura. Sim. Entra no aplicativo, acabou o pacote de dados. Quando, na verdade, ela está precisando de R$10 para comprar pão. Sim. O professor, ele não tem que ficar se policiando na sua prática, no sentido de que, ai caramba, eu não podia falar essa palavra e apaga um vídeo. Porque na sala de aula, aquela palavra tem um outro contexto. Uhum. E um vídeo pode ser usado contra ele. E como eu disse anteriormente, educar é um ato político. Mesmo, e aí que eu torno a dizer, as pessoas têm uma mania de achar que, por exemplo, quem trabalha com educação infantil não está fazendo, né, uma movimentação de uma educação política. Pelo contrário. A partir do momento que você trabalha, né, com educação infantil, a história de Frida, a história de Dandara, a história de mulheres fortes e guerreiras que enfrentaram e foram para além dos seus tempos, isso é um ato político. Tá? Isso é um fazer político. E aí que tá. O Estado não fornece mecanismo para que essas crianças e esses professores tenham ferramenta, porque é proposital, é um projeto. Sim. Exato. Que não é um projeto de agora por conta de Covid, que fique claro. É um projeto a partir do momento que, quando tem uma operação na Maré, em Manguinhos, o professor ele é obrigado a estar na sala, ou então ir para CRE, fazer relatórios, sem pensar na saúde mental desse profissional. E quando ele volta para a sala de aula,
Se ele tocar no assunto daquela violência que ocorreu, ele é questionado pelos seus pares. E aí que está a questão do modelo que é colocado para que, no caso, fragilizar cada vez mais o emocional desse profissional e sanar os sonhos desse aluno que vê na escola uma porta de entrada para um futuro diferente. Sim. Mas se a escola não agrega as minhas dores e as minhas conquistas, que talvez para ela não seja importante, mas para mim são, não é nesse lugar que eu quero estar. E aí é toda a potência da educação popular, né? Exato. A gente vê o fenômeno dos cursos pré-vestibulares, né? Do pré-vestibular popular, que como eles se tornaram, eles são uma ferramenta de muita potência para toda uma geração já de pessoas que teve acesso ao ensino superior, muito, muito mesmo por conta dos cursinhos, dos cursos pré-vestibular populares, né? A gente vê, por exemplo, você está falando sobre a ajuda humanitária, eu me lembrei, o MST também está totalmente engajado com a ajuda humanitária nesse momento de pandemia, né? Tem uma colega nossa falando que lá ela está na Amazônia, eu vou ler aqui, e na Amazônia não tem uma boa internet, né? Aqui a gente também não tem uma boa internet, como não existe boa internet, eu acho, nesse momento, mas eu imagino que na Amazônia a gente acabou de ver muito isso, pior, né? Muito pior, né? E aí a gente vê, de fato, os alunos, se no Rio de Janeiro, se nos centros, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente vê essa dificuldade, imagina no interior do Brasil. Imagina nas cidades ribeirinhas. Imagina a situação em que está. No momento em que as pessoas deveriam estar focadas, e a gente tem repetido isso, em sobreviver. Focadas em permanecerem sãs. E existe uma força em que dê conta de ensino e tudo. E que não está acontecendo, ninguém está aprendendo nada nesse momento. A verdade é essa. Às vezes a criança passa 5 horas na frente do computador, ela não está aprendendo aquilo. Né? E a educação popular se mostra, na minha opinião, ela continua firme nos seus propósitos e nos seus princípios, que é entender o momento vigente e atender às necessidades reais daquelas pessoas que fazem parte desse lugar. Né? Então, eu vejo isso como uma grande potência, uma grandíssima potência da educação popular. Você está educando o seu aluno quando você está levando para ele aquilo que ele está precisando naquele momento. E o entendimento também, né, Pri, que, desculpa te interromper, que pode ser que ele não faça atividade. É isso. Vamos entender também que se pra gente tá difícil pra cacete, né, estar vivendo esse momento, para uma criança que tá pensando que tá de férias, né? E para uma criança em situação, muitas vezes, de dificuldade, de manutenção de vida, né? Que a gente está falando de pessoas que não estão recebendo o auxílio emergencial, pessoas que estão com problemas de comprar alimentos. E se a educação não percebe, né, os locais de educação, e a gente também agora está falando da educação formal, ela não se percebe enquanto possibilidade de manutenção de vida, não faz sentido a educação nesse momento. A educação nesse momento, para mim, se dá exatamente quando você entrega a cesta para o seu aluno, quando você está preocupado se ele está bem, e não como se ele fez o trabalho ou se ele não fez o trabalho.
né? Eu acho e aí, obviamente, não estou culpando os professores, porque isso não vem deles. Muitos professores estão trabalhando 3 vezes mais porque precisam, né? Porque estão sendo obrigados. É que, para mim, o campo da educação popular se mostra potente quando ele está seguindo em paralelo à educação formal. Ele mostra o que a educação formal deveria estar fazendo e não está fazendo. Mas é isso, né? Como um modelo, né, de que a gente está. O que a gente está presenciando nesse momento com trocas, vai ministro, não entra ministro, vai sair ministro, ministro está demitido, dentro de uma pasta que é, ao meu ver, a mais essencial possível, que é a educação. Né? Não é à toa que a gente está aí com cortes enormes. Sabe? E esse discurso, nossa, que lindo, eu acho o máximo, tá? Cada conquista da UERJ, eu falo, cacete, minha casa, maravilhosa. Mas assim, é horrível, você tem que ver, sabe, uma universidade como a UERJ, com tanto potencial, extremamente sucateada, produzindo pesquisa, tirando leite de pedra, numa linha de enfrentamento a um sistema que quer acabar com um pouco de conhecimento científico que a gente ainda resiste em fazer. Não é à toa que esse governo atual, ele persegue a gente. Porque é da gente que vai sair o novo. Esse tal novo, tempo novo, todo mundo está se usando essa palavra. Novo normal. A gente que está fazendo isso, esse novo normal. Nós que estamos fazendo isso, não de agora por conta de Covid. Sim. A gente já vem fazendo isso há muito tempo, quando a gente coloca dentro das nossas atividades, das nossas aulas, um pensar sobre a política. E não enquanto política partidária, X, Y candidato. E sim enquanto uma política de enfrentamento que tira a nossa vida. Sim. Sabe? Que tira o seu professor, que fala para você que o seu professor que saiu para poder estudar, ele não quer nada com nada. Quando a gente vai e desmistificam a continuidade dos saberes. É isso que eles não querem. Eles não querem que você faça doutorado, que a gente faça mestrado e futuramente doutorado. Eles não querem. Sim. Porque a manutenção do preto na senzala, ela precisa continuar. A manutenção do indígena lá dentro das suas florestas, ela precisa continuar. Não que eles tenham que sair, eles têm que continuar lá protegendo, mas eles têm direito também de ter tecnologia, de ter internet, de ter celular. A nossa colega aqui, eu vou ler... São ferramentas. Ela está falando, né, que ela é professora numa comunidade ribeirinha e 98% dos alunos dela não possuem celular. E a maioria não consegue ir até a escola da cidade para buscar os materiais impressos. Mas, gente, não vai conseguir, não consegue mesmo. Não consegue. É essa a realidade. E não pensar em estratégias para chegar nesses alunos, 98% de alunos que não têm como ter acesso à internet, acessar a escola, vão ser prejudicados. A questão central é buscar mecanismo para quebrar isso. Porque o ciclo da desigualdade, ele não está colocado por conta do Covid. Certíssima. Ele já está aqui há muito tempo. Certíssima. E quem aponta, quem busca mecanismo para poder transformar é a educação, é a cultura. Somos nós. Não enquanto fruto de resistência. Porque realmente essa palavra já está colocada. E é justamente por conta dela que muitos ficam nesse jogo de que eles não precisam de nada, eles estão ali resistindo. Mas e sim enquanto fruto de defesa de direitos.
Porque educação de qualidade é um direito do aluno, é um direito da família desse aluno, é um direito da comunidade, é um direito do professor. Porque o professor que fornece uma educação de qualidade para o seu aluno, ele vai ter isso de volta. Isso reverbera. E saber os direitos, pensando aqui com você, é potencializar essa educação dita popular dentro do espaço da educação formal. E é pensar também que a gente está acabando, só tem 4 minutos, né? Mas é pensar também que o endeusamento, esse lugar endeusado, né, das práticas, é um lugar que a gente também precisa quebrar, né? Porque é justamente isso que nos fragiliza. Uhum. As nossas práticas, elas são ricas justamente porque a gente dialoga com o cotidiano do que trazem pra gente. Eu acho que centralmente, né, falando, e aí eu volto para lá, para aquela pergunta que você fez, acho que segunda ou terceira, sobre as práticas antirracistas. Você quer realmente ser um professor antirracista? Olhe para o seu cotidiano, não enquanto cotidiano em sala de aula, mas o seu cotidiano, a sua vida pessoal, e pensa o que você está fazendo hoje para discutir dentro da sua vida pessoal sobre as questões raciais. Se você levar isso para a sua vida pessoal, você vai levar para a sua vida profissional. Começa daí um exercício. É um exercício que é extremamente urgente de ser feito. É verdade. Porque não adianta vir com discurso, a gente tem que utilizar isso enquanto prática. Uhum. Porque o seu aluno, a realidade dele mostra que ele não deixou de ser preto. Ele não vai deixar de ser preto. Mas você pode deixar de ser racista. É isso. É um trabalho Porque primeiro você precisa se reconhecer racista. E se reconhecer racista é bem complicado. Não, e é um exercício doloroso, né? É um exercício doloroso. Você se reconhecer enquanto alguém que se questiona, que é questionado, né? E aí que tá. E aí que tá a questão, o X. Como bem disse Maíra, maravilhosa, faça do seu discurso a sua prática. E pensando Porque nisso, a gente, é isso. para concluir um pouco, né, para concluir esse pensamento, não a nossa conversa, a concluir a live, assim, toda educação pode ser uma educação, começar a ser uma educação popular, né? Não apenas os projetos de educação popular, mas que a nossa prática de educação possa ser popular, né? Sim. Então, e é um entendimento que é isso, que passa de pequenas ações, sabe? Do entendimento que a horta, ela não é uma horta comunitária, é uma horta que ela é para todos. Que a capoeira, que o funk, que o samba, que as rodas de rima, que é aquela tia que tem uma fábrica no quintal da casa dela. Tudo isso, economia solidária. sim. Trabalhar a economia é essencial dentro da escola, porque isso vai movimentar dentro do inconsciente desse aluno a importância dele olhar para o futuro. É pensar em pequenas práticas, direito. Trabalhar direitos sobre segurança alimentar. Trabalhar sobre a questão da rede. Sobre pertencimento identitário. Isso não é educação popular somente que tem que pegar para si. Sim. Isso tem que ser uma prática de uma educação formal.
A gente tem 20 segundos, eu vou deixar você continuar falando até cair. Quero agradecer o pessoal que assistiu a gente. Obrigadão. Obrigada, tem gente. muita coisa para falar. Tudo isso que você falou por último é tão importante. E isso é educação popular, né? Isso é educação popular. Porque é trazer o que está aqui, ó.